Muitas vezes dá aquela dor de cabeça, você vai lá, pega um analgésico. Será que isso é normal? Em que momento que a dor de cabeça passa a ser algo preocupante? E será que toda dor de cabeça é igual? É sobre isso que iremos conversar agora com o Dr. Leandro Telli. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, que prazer estar aqui. E que tema importante, o pessoal sofre muito com dor de cabeça, então trazer informação nesse recorte é muito importante. Eu li um dado que mais de 90% da população sofre de dor de cabeça. É verdade, é muito comum. O ser humano ele tem muita dor nessa região do pescoço para cima. Então dor de cabeça, cefaleia, praticamente todo mundo, uma hora ou outra, tem uma dorzinha aqui, outra ali. Agora, algumas pessoas sofrem mais. Algumas pessoas têm dor com muita frequência, têm dores muito intensas, como enxaqueca, salvas. Então, às vezes a pessoa ela acaba sofrendo com a dor e com um pouco do preconceito, porque as pessoas não entendem muito. Por exemplo, a enxaqueca ela é bem incapacitante. Ela está entre as 10 doenças que mais incapacitam, mais roubam dias produtivos e as pessoas ainda menosprezam. Então, algumas pessoas realmente têm formas bem mais violentas. Vamos entender, então, como funciona cada um dos tipos de dor de cabeça, começando justamente pela cefaleia tensional. Que dor é essa, doutor? É curioso, Pamela, a gente tem mais de 100 tipos de dor de cabeça. Agora, para aquelas pessoas que têm episódios, que vira e mexe tem dor, esses são os 3 tipos mais importantes da gente conhecer. A tensional é a dor de cabeça mais comum do mundo. Essa todo mundo acho que já teve. O pessoal em casa vai entender como é diferente uma da outra. Na tensional, a dor é mais assim na testa ou na cabeça toda. Então é uma dor mais bilateral, em peso, mais leve. Então mais no final do dia, por tensão muscular ou por tensão emocional. Então uma dor constante, bilateral. Essa é a dor tensional, relacionada ao estresse, à falta de descanso. Agora, a enxaqueca já é diferente. A enxaqueca é um tipo peculiar, ó, o segundo tipo ali. Na enxaqueca, a tendência da dor é ser mais de um lado, lateralizada. E é sempre do mesmo lado? Não, tanto que a gente chama até de migrânia. A enxaqueca, ela pode variar de lado. Geralmente a pessoa ela tem um lado meio preferencial, mas ela pode variar de uma crise para outra. Na enxaqueca, a dor dura de 4 horas até 72 horas, até 3 dias. E a dor na enxaqueca é mais forte. Então é uma dor forte, violenta. A dor não é constante, como um aperto, uma pressão. É uma dor como se tivesse um coração batendo, um vaso batendo. Imagina uma dor forte que pulsa, que lateja na cabeça e dura horas. Além da dor na enxaqueca, a pessoa tem incômodo pela luz, pelo barulho, por cheiro. A pessoa pode ter náusea, ela pode sentir que o exercício ou a movimentação piora a dor. Então a pessoa ela tem outros sintomas além da dor, tornando realmente uma dor mais incapacitante. E é uma dor mais intensa, de intensa a moderada. Exato, moderada a forte. A tensional, que é a primeira, ela é mais leve. Ela é mais leve. E na primeira, que é a tensional, ela não tem outros sintomas, é mais a dor isolada e não pulsátil. Então, enxaqueca é o segundo tipo. Mulherada tem muita enxaqueca. 18% das mulheres têm enxaqueca. Alguns têm uma forma de enxaqueca que é enxaqueca com aura. 20% de quem tem enxaqueca tem aura. A aura é um sintoma neurológico, junto com a dor, geralmente antes. Pontos brilhantes, turvação visual, perda de campo visual, formigamento. Então, a enxaqueca é uma doença complexa e bastante comum. A terceira, aquele tipo, ele é o mais raro, mas eu gosto de falar porque a dor é muito característica. Então, às vezes, a gente conhece alguém que tem. Cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas, ela acontece numa região bem no olho, bem atrás do olho, essa quase sempre do mesmo lado. E junto com essa dor, essa é uma das dores mais fortes que a pessoa pode sentir na vida. É uma dor terrível, muito forte, ela dura 15 minutos até 180 minutos. E junto com essa dor forte, a pálpebra fica mais caída, o olho fica vermelho de um lado só, lacrimeja de um lado só, o nariz entope e escorre de um lado só. Então a gente olha a pessoa sofrendo com uma dor muito aguda e forte, e o olho vermelho, lacrimejando, pálpebra caída, e depois a dor passa como se nada tivesse acontecido e ela volta a acontecer, às vezes em outro momento, às vezes várias vezes no dia. Por isso a gente chama de salvas, de cluster, de uma dor que acontece. Então é uma dor característica e cada uma dessas vai ter um tratamento, vai ter um remédio para aliviar ou para prevenir. Perceba que eu não falei de nenhum exame. Nenhum. A gente só usa para o diagnóstico
a compreensão e os dados do paciente. E o que causa? Por exemplo, a cefaleia tensional, você disse que pode ser o estresse, pode ser a tensão do dia a dia, uma noite mal dormida. Mas a enxaqueca, por que as pessoas têm enxaqueca? Primeira coisa, a enxaqueca, ela depende de uma predisposição genética. Aquela pessoa já carrega uma tendência genética de quando existe alguma oscilação interna ou externa, o corpo traduz isso como crise de enxaqueca. Então as pessoas podem ter gatilhos como oscilação hormonal, pré-menstrual, dormiu mal, dormiu pouco, dormiu muito, consumo de álcool, saltou refeição, estresse, comida mais gordurosa, existem gatilhos, mas aquela pessoa ela carrega uma genética, uma tendência a ter esse tipo de dor. E o mesmo vale para cefaleia em salvas? Nas salvas também. As salvas é a única que é um pouquinho mais comum em homens. As outras duas aqui é bem mais comum em mulheres, né? Acontece em homens também, mas mais em mulheres. Nas salvas também tendência genética a essa dor característica e a pessoa tem outros gatilhos. Álcool, às vezes épocas do ano, existe uma sazonalidade e às vezes a gente faz investigação, mas o mais importante é o histórico clínico. Então se você tem uma dor que não tem diagnóstico, procura um neurologista, conversa, anota num papel o tempo que dura a dor, o fator de melhora e piora, os sintomas que se associam, o gatilho, a relação disso com o seu ciclo menstrual. É ali que mora o diagnóstico, é assim que você ajuda o seu médico. E em que momento que uma enxaqueca, por exemplo, deixa de ser uma crise aguda e se torna um problema crônico? Na verdade, a enxaqueca, a pessoa que tem enxaqueca, ela tem tendências a ter crises de dor. Se essa crise de dor ela é eventual, sei lá, eu tenho a cada 3 meses, bom, eu vou tomar um analgésico ou um remédio que o médico deu para tratar aquela crise. Só que às vezes, aquela crise é tão frequente, tem pessoas que têm 2, 3, 4, 5 vezes por mês, às vezes toda semana, todo dia, aí ela já é mais crônica. A definição de enxaqueca crônica é acima de 15 dias no mês. Mas a gente tem um slogan da Sociedade Brasileira de Cefaleia, de dor de cabeça, que é 3 é demais. Acima de 3 crises de dor no mês, se você está tomando muito analgésico, procura um médico. Porque daí não adianta você correr atrás da dor com analgésico. Você já tem que fazer um tratamento com mudança do estilo de vida e também, às vezes, com medicamento preventivo. Perfeito. Então, na enxaqueca, a gente tem medicamentos específicos para usar todo dia, por boca. Tem, hoje em dia, modernamente, tratamentos com medicamentos injetáveis mensais. Então, muitas vezes, tem que fazer prevenção para não correr com muito analgésico ou anti-inflamatório. E quais são os sinais de alerta? Sintomas realmente que você sugere que a gente corra e busque ajuda? Essa pergunta é extremamente importante, porque a dor de cabeça ela pode ser a doença por si, enxaqueca, salvas, tensional, só que às vezes não. Às vezes a dor de cabeça é um sintoma, que quer dizer uma outra doença. Então, olha, algumas dicas. Uma dor que você nunca sentiu na vida. Sabe, eu nunca tive essa dor, é uma dor totalmente nova. Preocupante, buscar ajuda. Uma dor que é a pior dor da vida, uma dor muito intensa. Uma dor que seja muito súbita. Sabe aquela dor que acontece em poucos segundos ela está super forte? Então uma dor muito súbita, como uma paulada, uma pedrada. Opa, a gente tem que buscar pronto-socorro. Dor de cabeça com febre. A febre não é comum ser vista na enxaqueca, na tensional, então tem que buscar ajuda para ver se não tem uma infecção. A gente tem dengue, meningites, sinusites. Bom, outra coisa importante é quando a dor de cabeça ela tem algum sintoma neurológico junto. Eu tô com dor de cabeça, mas com um braço mais pesado, formigamento que não passa, ou não tô enxergando bem, tô com visão dupla, tô com dificuldade para falar. Dor de cabeça com sintoma neurológico também tem que buscar ajuda. Dor de cabeça depois de trauma. A pessoa bateu a cabeça e está com dor de cabeça, opa. Ou pessoas que são muito sensíveis. Criancinha com dor de cabeça, idoso com dor de cabeça, pessoas muito frágeis com dor de cabeça, também precisam buscar ajuda com mais velocidade, para ver se essa dor não é um sintoma de alguma coisa. Por fim, a última dica, uma dor de cabeça que você tem diariamente e ela só piora, busca ajuda também. A gente chama de dor de cabeça progressiva. Nossa, cada dia ela tá pior, todo dia dói. Busca ajuda para fazer um bom diagnóstico. Aí o médico vai examinar e eventualmente pedir exames também para elucidar o seu quadro.
Em casos que a genética tem relação, como a enxaqueca, em que fase da vida essas crises se iniciam? A enxaqueca ela pode acontecer em qualquer idade, até criança tem enxaqueca. Só que ela fica mais frequente da primeira menstruação até a última menstruação da mulher. Então, ali dos 12, 13 anos até os 50 anos, o risco é maior. Mas crianças também têm enxaqueca. Na criança, às vezes a dor não é tão característica, às vezes é uma dor diferente, às vezes tem dor abdominal, cíclica, vômitos. Então numa criança com dor de cabeça ou com sintomas cíclicos, se tiver histórico familiar de enxaqueca, é bom buscar ajuda. Mas sem dúvida, no sexo feminino, adulto jovem tem o maior risco, que é ali da primeira menstruação até a última menstruação. E qual que é a relação da oscilação hormonal com as dores de cabeça? Porque a gente confere sempre muitos relatos de mulheres que sentem dor de cabeça no período pré-menstrual e mulheres na menopausa que também sentem dores de cabeça. Qual que é a relação? Existe uma relação direta, principalmente com os hormônios sexuais. A oscilação do estrógeno, quando o estrógeno sobe muito rápido ou cai muito rápido, existe uma tendência maior a ter dor. Então, no pré-menstrual acontece isso. A pessoa ovulou, estrógeno alto, aí o estrógeno cai para a menstruação. Então, no pré-menstrual, faz parte desta síndrome que algumas mulheres têm de TPM, pode ter alteração de humor, dores, inclusive dores como enxaqueca e dor tensional. Tem mulheres que só tem no pré-menstrual, tem uma ligação assim que é direta. A gente chama de enxaqueca catamenial, relacionado à menstruação. Mas, às vezes, outros estados hormonais também podem levar à dor. Puerpério, depois da mulher ter filhos, na gravidez em algumas situações e na menopausa também. Principalmente na perimenopausa, depois dos 45, 46, quando começa a oscilar a produção de estrógeno, também as mulheres têm mais dor por conta da oscilação. Pós-menopausa, existe uma tendência de melhorar. Então, algumas mulheres que tinham relação com a menstruação, quando a menopausa se instala definitivamente, você não oscila tanto mais o estrógeno, pode melhorar. Mas isso é um dos gatilhos. Como tem outros, pode ser que algumas mulheres não melhorem tanto. E quando você tem uma relação hormonal, você pensa em outros tratamentos também. Por exemplo, em gerenciar os hormônios. Algumas mulheres podem se beneficiar com um tipo ou outro de anticoncepcional, ou com supressão da menstruação, ou com DIU, ou com tratamento preventivo bem no pré-menstrual. Perceba que isso também tem impacto no tratamento. Sem dúvida. E falando sobre tratamentos, novidades em tratamentos. Eu vi que vocês utilizam também toxina botulínica, que é o mesmo que a gente usa para diminuir as rugas do rosto ou até mesmo para casos de suor excessivo. Como que a toxina é utilizada para dor de cabeça? Muito bem colocado. A toxina é uma das possibilidades, principalmente em pacientes que têm uma quantidade absurda de dores de enxaqueca. Então, na enxaqueca crônica, aquela que dói mais que 15 dias no mês, a pessoa tem dia sim, dia não ou mais, por mais de 3 meses consecutivos, além da opção dos remédios, existe a possibilidade da toxina botulínica. E aí não é assim no rosto um pouquinho. A gente usa vários pontos, mais de 30 pontos. Na testa, na lateral, na região posterior da cabeça. Isso pode ajudar. É um dos tratamentos. Mas tem tratamento por boca também. Remédios que a gente rouba de outras doenças para tratar preventivamente a enxaqueca. E hoje em dia, nos últimos anos, existem medicamentos específicos para enxaqueca. Uma das maiores revoluções são os anticorpos monoclonais. Parece o pessoal brinca, entre aspas, que é uma vacina. Não tem nada a ver com vacina, mas é uma medicação injetável, como uma caneta injetável. A pessoa aplica uma vez ao mês. Ela aplica uma dose, diminuindo a enxaqueca. Então, hoje existe uma medicina toda ao redor do tratamento de enxaqueca, envolvendo mudanças do estilo de vida e medicamentos específicos cada caso a caso. De um modo geral, a gente chama essa dor de cabeça. Mas o que é exatamente que dói, doutor? É a cabeça? É o cérebro? Onde acontece essa dor? O que é atingido nessa dor? Essa pergunta é maravilhosa, porque as pessoas às vezes falam assim, o meu cérebro está doendo. Eu sinto uma dor que está pulsando o meu cérebro. Primeira coisa, o cérebro, esse órgãozinho aqui, ele não dói. O cérebro, se você pudesse lá encostar nele, cortar... Tem até um filme famoso do Hannibal, onde ele tem uma cena que ele está conversando com a pessoa e o cérebro está exposto. A gente às vezes até acorda o paciente em cirurgias do cérebro e o paciente não dói, o cérebro não dói. Agora, tudo que está ao redor e dentro dele dói.
Por exemplo, meninge dói, músculo dói, osso dói, os vasos podem doer, os nervos doem. Então, quando a pessoa tem dor de cabeça, a dor na tensional está no músculo. Quando é enxaqueca, a dor ela pega um pouco de inflamação, pega vaso, pega nervos. Então, o cérebro em si não dói, mas vasos, nervos, a calota, a musculatura de fora. Na tensional, por exemplo, às vezes dói até quando encosta, assim, que você fala, tá doendo, é uma dor mais muscular. E pode vir da cervical, essa dor também? Existe uma causa que a gente chama de cefaleia. A cefaleia é dor de cabeça. Olha que nome, cervicogênica, vem da cervical. Geralmente uma dor de um lado só, com uma projeção, pode ser por doenças cervicais. Então, dependendo do tipo de dor, pode ser por cervical, sim. Mas distúrbio de ATM pode dar dor. Nervo, como nervo trigêmeo, pode dar dor na região facial, que também se confunde com dor de cabeça. Trombose pode dar dor de cabeça. Então, é muito importante, na dúvida, buscar uma investigação. E, em alguns casos, alguns exames vão ajudar o médico a elucidar a causa específica daquele paciente. E qual é a relação da visão com a dor de cabeça? A gente fala, né? Estou forçando a vista e isso me trouxe dor de cabeça. O que é forçar a vista e que dor é essa? É curioso isso, né? Existe um pouco de exagero. Nossa, tá com muita dor de cabeça, será que não é o óculos e tal? Olha, até pode ser, mas geralmente tem outras causas que o médico também tem que ver. Mas realmente, se a pessoa tiver, por exemplo, uma miopia e ficar apertando muito essa região dos olhos para enxergar, uma criança na sala de aula, ou a gente ficar muito tempo na tela do computador, forçando, você pode ter uma dor tensional. Essa dor tensional pode ser por tensão do músculo mesmo. A gente tensiona o músculo para enxergar coisas, muito tempo de tela. Celular é terrível, né? Que a gente fica às vezes horas ali e Sim. O tempo passa, a gente não percebe. De repente o pescoço dói, a cabeça dói. Então pode ter sim um pouco dessa astigmatismo, altos graus de astigmatismo. Problemas oculares, eventualmente pode doer na cabeça, como glaucoma. Mas tem que abrir o leque para outras causas também, além das causas oftalmológicas. Outra coisa que pode ter são causas de otorrino. Por exemplo, sinusites agudas, mas aí a dor é mais na face. E aí o paciente tem obstrução nasal, tosse, febre, às vezes secreção mais espessa. Então é importante que do pescoço para cima se olhe todas as possibilidades. E a relação com cheiro forte, com barulho excessivo, isso causa dor de cabeça em todo mundo? Ou é uma predisposição também que a pessoa já tem a dor de cabeça e aí o barulho alto ou o cheiro forte estimula ainda mais a dor? A pergunta é boa, muito boa, porque assim, todo mundo num ambiente muito tumultuado terá dor de cabeça. Só que a pessoa que tem genética para isso, ela tem o limiar mais baixo. Uma pessoa com enxaqueca, às vezes o ambiente mais iluminado, como aqui o estúdio, ou mais barulhento, já pode suscitar uma crise. Ou um cheiro que para uma pessoa que não tem aquela genética passaria batido, como um cheiro de limpeza, um perfume mais forte, um desodorante mais forte. Então, sem dúvida, a pessoa que tem genética para enxaqueca, ela é mais sensível, ela é mais vulnerável. Curioso que durante a crise, essa vulnerabilidade aumenta muito. Às vezes a pessoa com enxaqueca, ela quer ficar num lugar silencioso. Escuro. Ela quer ficar em paz, ela não quer nem mexer. Até o movimento parece que é agressivo para aquela pessoa. Mas todo mundo, se for colocado numa bagunça, sei lá, numa rave que não acaba, ou numa obra, todo mundo vai desenvolver um pouco de incômodo, tensão. Mas quando há genética ou quando há enxaqueca, isso acontece com mais frequência e em limiar mais baixo. Quem sofre de enxaqueca, que eu acredito que seja a dor mais comum, pode desencadear outra doença? Na verdade, a enxaqueca tem esses dois tipos, sem aura e com aura. Ela é uma doença que per se já é bastante incapacitante. E quem tem enxaqueca, ela pode ter outras coisas paralelas a isso. Vou falar, distúrbio de sono, é muito comum insônia, quando você não trata bem a sua enxaqueca, depressão, ansiedade se associa muito à enxaqueca, distúrbio gastrointestinal, como intestino irritável. Existe um pacote de comorbidades, doenças que andam juntos. Tem, às vezes, junto fibromialgia, dores em outras regiões do corpo. Então, perceba que existe uma tendência, tratando a enxaqueca e essas comorbidades, a qualidade de vida melhora. Não é uma doença que anda isoladamente. Na enxaqueca com aura,
Alguns casos mais intensos também tem outras restrições. Por exemplo, às vezes a gente não usa anticoncepcional oral em quem tem enxaqueca com aura. A gente tem outras preocupações. Então perceba que a enxaqueca ela é individualizada e ela pode estar associada com outros fatores de perda de qualidade. Nós temos algumas perguntas dos telespectadores. A primeira é a seguinte: é verdade que depois dos 50 anos a enxaqueca ela passa a ter aura em muitas pessoas? Não é comum. Na verdade, a enxaqueca ela pode ter aura a qualquer momento. E quando você tem aura, você define enxaqueca com aura. Às vezes começa sem, às vezes começa com, mas quem tem aura geralmente já começa a ter essa manifestação logo no início, na adolescência, adulto, jovem. Não tem essa correlação de que há uma transformação da enxaqueca após os 50. Aliás, não é tão comum a pessoa desenvolver uma dor de cabeça nova ou mudar a característica na terceira idade. Se isso acontece, é até um sinal de alarme que o médico deve reinvestigar aquela sensação. Pode acontecer, mas não é o mais comum, não é a tendência isso acontecer. Após os 50 anos, há uma tendência das mulheres melhorarem quando o gatilho hormonal é forte. Mas podem não melhorar quando existem outros gatilhos. Existe enxaqueca na terceira idade, existe aura na terceira idade, mas mudança de padrão sempre investigado na terceira idade. Pergunta da Neide, ela diz o seguinte: ela tem crises de enxaqueca com aura e tem horas que ela fica tonta porque a pressão dela cai muito rápido. Tem relação enxaqueca e pressão? Pode ter relação. A enxaqueca é curioso, ela tem sintomas que vêm antes da dor. Às vezes sintomas leves. O paciente fala assim, nossa, eu acho que eu vou ter dor. Às vezes uma vontade de comer um doce, um bocejo. Aí antes da dor tem pessoas que sentem tontura ou sentem o pensamento um pouco mais grogue. E às vezes vem a aura definida como um formigamento ou uma visão alterada. A aura em si, ela dura de 5 a 60 minutos. Geralmente vem antes da dor. Mas existe aura durante a dor, existe aura depois da dor. E tem uma coisa curiosa, que é pessoas que têm só aura, não tem a dor. A pessoa tem uma aura, imagina, ela tá parada aqui, de repente ela vê uma perda da visão, ela acha que é um AVC, um derrame, ou ela perde a força de um lado, então ela vai e investiga e descobre uma aura. A aura é um fenômeno que traz outros comemorativos à expressão da enxaqueca. Perceba que a enxaqueca não é só dor, é sensibilidade ambiental, é disfunção gastrointestinal com náusea, é alteração na capacidade de você lidar com o ambiente. Então, olha como é mais complexo. O buraco muito é mais complexo. Embaixo na enxaqueca. A Guaciara, inclusive, te pergunta se tem horário para enxaqueca, porque ela sente sempre na madrugada e ela te pergunta se isso é comum. Pode acontecer. Tem pacientes que têm um horário preferencial. Isso, se ela já investigou, beleza, mas é um pouco sinal de alarme quando você está quieto na sua cama e uma dor te acorda. Então, acordar pela dor, a gente acaba investigando essas dores que despertam o paciente à noite. Mas pode acontecer. Você fala em salvas, enxaqueca, pode acontecer às vezes com horário preferencial. A tensional, ela tende a acontecer mais no final do dia. Depois que a gente já acumulou as tensões do dia, né? Exatamente. Aí você já pegou o espírito da coisa. A tensão muscular leva no fim do dia aquela dorzinha depois de um dia de trabalho, de atribuições, de ocorrências. Já a enxaqueca, ela pode acontecer de manhã, à tarde, à noite. Tem dores que só acontecem à noite. A gente chama de cefaleia hípnica. Hípnica, de hipnos, de dormir. Mas, sem dúvida, se acontece só num horário, o médico também tem que investigar outras questões que se relacionam ao sono, a distúrbios de sono. Maravilhosa pauta, doutor. Muito obrigada. É sempre um prazer recebê-lo. Gratidão. E você encontra mais informações no @neuroleandroteles, neuroleandroteles. Doutor Leandro Teles é neurologista e trouxe o seu livro hoje, doutor? Aqui eu trouxe um dos livros do Cérebro Ansioso, quem quiser conhecer, é um livro pro leigo, linguagem bem fácil para entender um pouco da ansiedade nossa do dia a dia. É um livro sobre ansiedade, sobre as formas, os gatilhos, como a gente pode lidar com a ansiedade. O pessoal que quiser conhecer mais o trabalho, o Instagram é onde eu uso mais. Então corre ali pro seu Instagram e Neuroleandro Teles, facinho, Neuroleandro Teles. Vou colocar nossa fotinho lá da pauta. Coloca os comentários, as dúvidas, as críticas positivas, construtivas, para a gente construir cada vez mais pautas que sejam edificantes.